Pronto, a gente abriu de novo aqui, porque já expirou os 50 minutos, né, da nossa live. Eu salvei a live na minha página no Instagram, @professor Fábio Nogueira. Então você pode conferir essa aula com o professor Basilele Malumal, professor doutor em Sociologia pela Unesp, professor da Unilab. Então a gente vai aqui convidar o professor para encerrar, tá? Ele possa ter concluído o seu raciocínio. Oi, professor, voltamos, viu? Voltamos. Só para lembrar a galera que a live com o professor Basilele ficou salva no meu Instagram. Então, quem não pôde acompanhar toda a aula que o professor está dando, né, proporcionando hoje, é só uma página do Instagram que está lá disponível na íntegra. Professor, você está falando sobre branquitude e desconstrução, né? Isso. Do branco racista para o antirracista, desconstrução, as etapas desse processo. Né? Então, só retomar o raciocínio aí para a gente poder oficialmente encerrar nossa live. Infelizmente, Isso. né? Não, tem que ser assim, até para a gente fazer outras coisas. Então, ali, você vai tem que ter o contato, o processo de desintegrar-se, aí depende, a pessoa, palestra, curso que a pessoa pode fazer, frequentar ambiente de pessoas negras. Eu chamo isso aí, eu pessoalmente, eu chamo isso aí de a entrada no mundo de Macumba. Quer dizer, uma entrada na cultura negra. Quando você entra na cultura negra, aí é você conviver com as pessoas negras. Claro, quando você entrou, tem um processo de aprendizagem, que alguns vão chamar de letramento racial. Ou vamos dizer, letramento da Macumba. Letramento sobre a cultura negra, sobre pessoas negras. Colocar-se no lugar do outro. Ok. Aí a Cida Bento chama a atenção. Isso ali, processo de educar-se, ele pode desintegrar você. Você entra em choque com seu racismo, seu privilégio. Aí pode ter dois caminhos. Ou a pessoa vai no que ele chama ainda de reintegração, ele volta no seu grupo, ou ele vai para imersão, depois emersão. Imersão, um pouquinho quieto, querendo entender as coisas, e sai uma pessoa nova. Mas assim, entre todos os autores, só vira branco antirracista quando você reconhece os privilégios e busca se desfazer do privilégio. Sem isso, não tem saída. A Lund, que é outra intelectual que eu trabalhei num texto, mas acho que a Cida Bento também trabalha, nesse texto sobre branquitude antirracista numa perspectiva de Macumba, de educação macumbista, meu texto. Lund vai dizer, os passos são, esse branco tem que primeiro reconhecer a sua participação na opressão, ter uma compreensão profunda de si. Essa compreensão de si, ele tem a ver com a identidade branca, que a gente fala que os brancos não se preocupam em se perguntar sobre a sua identidade. Porque está posta em uma identidade universal. Entende? Sim. Mas agora, outros não brancos, as pessoas estão com problemas. Porque ao longo da história da humanidade, a branquitude minou outras identidades, rotulou de forma negativa, destruiu outras identidades. Mas eles não. Os casos concretos são crianças negras, nós pessoas negras. Quantas vezes não temos vergonha de nós? Mas dificilmente um branco vai ter vergonha de si. Porque a sociedade, a mídia, assim por diante, tudo aponta para a autoestima dessas pessoas brancas. Mas pessoas negras não. Bom, depois, Land vai dizer, colocou outro elemento que é a busca de aliança com pessoas ele chama pessoas de cor, uma literatura norte-americana. Aliança com pessoas negras. Essa também é questão da aliança, é um debate. Acho que a Joyce Lopes,
a dissertação dela de mestrado é sobre a participação de brancos aqui em Salvador, no movimento negro de Salvador. Aí foi a pergunta: brancos podem participar dentro do movimento negro nas lutas antiracistas? As opiniões são divididas, tá? Alguns aceitam, outros não. Tem aqueles que dizem até, deixa eles, nos oprimiram tanto, deixa eles chegar aqui para ajudar a gente. Outros são, digamos assim, não vou dizer radicais. Alguns são radicais, outros são fundamentalistas, não querem nem saber do branco. Mas agora, tem consenso de que, mesmo havendo, porque aí ela vai dar alguns exemplos, também a gente conhece alguns exemplos, numa cidade lá muito longe, a população negra ainda não tem uma organização, uma pessoa branca, progressista, cheia de boa vontade, ajuda aquele grupo. Aí o que acontece? Deixa caminhar. Mas agora, chega um momento, para ele ser antirracista, essa pessoa branca, tem que empoderar as pessoas negras para assumir o seu destino. Então, o protagonismo tem que ser de pessoas negras, não de pessoas brancas. Da mesma forma, vale para nós homens, que acompanhamos movimentos de mulheres, movimento feminista. Não dá como um homem ficar na frente do movimento de mulher. O feminista, podemos até apoiar, mas o protagonismo tem que ser de mulheres. Isso vale para qualquer grupo. Então, esse é um assunto também que aparece. Bom, aí, finalizando, alguns aspectos aí sobre os elementos da branquitude racista. Eu passei muito rápido, mas o texto de Maria Aparecida Bento é importante. Chama-se Branquitude e Branqueamento no Brasil. Esse texto é fundamental. Não é? Bom, ali como que eu organizo todo esse material? Entendo que o racismo é um kindoki. Kindoki é um termo kikongo. Significa, bom, sei lá, se cabe a palavra kimbanda, mas não sei que palavra eu colocava. Kindoki é um feitiço do mal. Digamos o seguinte, não estou achando outro termo. Aquele trabalho pesado que a gente faz mesmo, sabe? O racismo é isso aí. Mas já agora, qual é o oposto? O oposto do kindoki? É um kisi, é o ebó. É o trabalho que a gente faz. E o outro lado é antídoto. Então, o Nkisi, os Nkisi, os orixás, esse é outro mundo. É um mundo que nos interpela para um caminhar mais da libertação. Então, qual a proposta que eu dou? Eu falei a entrada no terreiro, a entrada no mundo da macumba. Mas aí eu aponto um processo que eu estou chamando da desmacumbização, que seria quase a desintegração, aqui que Bento fala. Então, desmacumbizar-se é você reconhecer os privilégios e confrontá-lo. É você começar a se desfazer do seu racismo, de seus preconceitos. Aí, o último passo, olha São João, o último passo que eu estou chamando da macumbização. Ele também vem do texto, né, do poema de Solano Trindade, que é o poema chamado Macumba. O último verso do poema é: eu fico com vontade de amar. O poema começa: noite de Iemanjá. Negro como a caçar, bebê, papapá. Aí no final, o poema acaba: eu fico com vontade de amar. Qual é o recado de Solano Trindade? Macumba é amorização. Amor pleno. Mas agora, o enredo do poema é esse homem negro junto com, nesse poema aparece como mulata, mas de fato é uma negra, porque tem outro poema dele, ele diz o seguinte: a negra que me levou para Macumba. Nesse que eu trabalhei os dois, mas nesse primeiro vai dizer que no verso, né, vai dizer mulata fica belo. Eles estão dentro do terreiro. Aí ela tira a roupa, fica com seus seios abertos. Aí Solano Trindade diz: agora eu fico com vontade de amar. Mulata cai no santo e o corpo fica belo. Ai, fica com vontade de amar. Macumba, finalização, amorização. Aí no outro poema ele vai dizer: a negra que me levou para Macumba. Aí sim o amor é consumado.
Então, o que significa? Tem outras autoras, tem a Dilben e outras pessoas que estavam trabalhando com a filosofia africana como filosofia de encantamento. Então, macumbização é o encanto com o outro, o outra, com a cultura negra. Bom, aí para finalizar, todo mundo está falando do racismo estrutural. Também não é novo. Para quem é de ciências sociais, você sabe disso aí. O debate sobre... você vai ter tanto o, não sei lá, Durkheim, o Weber, o Karl Marx, são as estruturas, ou indivíduos, ou ação. Esse é o debate que a gente faz. No texto que eu escrevi sobre branquitude como dominação do corpo negro, pegando o Bourdieu, o que a gente percebe? Então, o racismo na sua dimensão estrutural, o racismo tem uma dimensão estruturante. O racismo é estruturado e estruturante. O racismo é estruturante e estruturado. Mas isso aonde? Nos corpos. São João. Nos corpos das pessoas. Para falar dos sujeitos. Porque alguns vão falar também do racismo institucional. Mas agora, você não vai ver a polícia, digamos, a polícia como prédio. Prédio discriminado. Prédio não fala. Prédio não pensa. Até pode pensar. Hoje a gente sabe até que as pedras pensam. Mas são os agentes envolvidos dentro de uma instituição como polícia que age. O nosso irmão que foi travado no banco aqui, Caixa Econômica, aqui em Salvador, aquele empresário negro. Então, são os funcionários no processo, digamos assim, histórico de uma genealogia do racismo, que eles interiorizaram e externalizam. Aí você vai ter tanto o, como a gente chama, o Peter Berger, interiorizar e externalizar. Só que esse processo, ele é um processo histórico. Aí depois vira natural. Você naturalizou. O que o Bourdieu chamou de hábitos. O hábitos como é o corpo socializado. Aí você tem alguns esquemas. O que o Bourdieu chama de esquema. Esquema estético, ideológico, até racionais. E tem um diálogo também com a psicanálise. Ele vai no inconsciente. Mas às vezes ele também é consciente. Porque tem racistas que fazem o cálculo também. Mas alguns não fazem cálculo. Tudo está. Então o racismo estrutural, ele vai nesse sentido. Pelo menos nesse texto que eu falo, branquitude como dominação do corpo negro. Mas acabou ali, só que o corpo negro também, você não prende ele. Mas você discrimina, mas a gente resiste. Mas você discrimina, mas a gente resiste. Aí eu tenho outro texto meu da filosofia, eu chamo, aliás, o poema de Solange Trindade que me dá, aí eu finalizo mesmo. O texto chama-se O Corpo Sagrado do Negro, do homem negro. Não estou falando da mulher negra, não. Estou falando do homem negro. Porque ainda não falei sobre a mulher negra. Desse poema. Me resta aí uma tarefa para escrever a respeito. Onde eu vou debater a questão do amor. Eu sei que vai ser polêmico. Mas dentro desse corpo, o corpo sagrado do homem negro é o corpo que resiste. Ali também, assim, a peça, esse poema de Solange Trindade, eu chamo ele de uma peça filosófica, porque ele vai dizer: o negro come a caçar, o negro veste a beber, o negro toca o rubi, o rom, ele toca os tambores, o que eu chamo da pedagogia dos tambores. Se o negro come a caçar, bebe a beber o outro, ele come, ele bebe, ele dança, ele pula. Esse é o poema que está falando. Cara, é o materialismo histórico do Karl Marx. Quando o Marx vai dizer, vamos estudar o indivíduo que está dentro da sociedade, condicionado, aquele indivíduo que compra, que vai para cá. Estamos discutindo as estruturas capitalistas, assim por diante.
Esse é o corpo desse homem negro que Solano Trindade chama nesse poema. Ele bebe, ele canta, ele dança. Negro vadia. O negro vadia, dia e noite sem parar. Para quê? Para o corpo de Iemanjá. Depois ele chama Obá. Então traz essa divindade. O mesmo negro que se pula, vadia, mas ele também é o adorador dos orixás. Eu chamo ele de negro devoto. Pode ser católico, pode ser de candomblé, pode ser evangélico. Esse corpo do homem negro que é mutilado, esse corpo do homem negro que você vai me chamar como intelectuais africanos, a minha denúncia contra esse pessoal que diz que todo mundo é estuprador. Para aí, espera aí. Espera aí. Porque eu não aprendi nem na minha terra lá, na minha família, nem da minha mãe. Sendo homem, sim, posso cometer minhas besteiras, posso errar até, mas ser estuprador, nunca fomos, não somente os brasileiros, nós homens negros. Esse aí está no imaginário do sujeito branco. Aí trago o Fanon, ele vai te falar do imaginário dos brancos. Essa é a questão. Eu fico por aqui. Professor, muito obrigado mesmo pela aula, viu? Quero convidar o senhor para próximas lives. Acho que é um conjunto de questões muito importantes que o senhor apresentou aqui. É uma referência intelectual muito potente, muito rica e que nos abre perspectivas importantíssimas, né? Acho que o senhor assume a crítica, faz a crítica e isso amplia, né, os nossos horizontes teóricos e também políticos, né? Porque tem consequência na vida, na nossa vida cotidiana, né? No nosso cotidiano. Se fala de questões que dizem respeito a nós como negros, como negras, num país racista, que é o Brasil, e a contribuição do pensamento africano para que a gente possa efetivamente superar essa realidade. Então, agradecer mais uma vez o senhor, a tua presença aqui, as referências, o pessoal pedindo aqui, e os textos, etc. Tá? E convidar mais uma vez para uma próxima live, com certeza você vai aprender bastante. Agradecer muito, viu? Prazer te conhecer. Espero que em breve a gente possa estar presencialmente, né, para te dar um abraço, né, para que a gente possa, né, interagir ainda mais e fortalecer essa resistência do nosso povo, né, do povo negro, ao racismo, e a gente possa superar a situação definitivamente. Viu, professor? Muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio. Só para deixar o recado, a gente terá alguns eventos, procura também no Facebook Basilele Malumalu. É o primeiro evento que vai dia 27, é sobre a oração na espiritualidade africana. Estaremos falando da cultura, alguns elementos que são importantes. Achei. Pronto, Estamos juntos. Estamos na luta.